Invasões estrangeiras é o tema de hoje do canal Pincel e Teclado. Fala galera, beleza? Bom, o tema de hoje são as invasões estrangeiras. Bom, vamos falar sobre as invasões francesas ao Brasil, a União Ibérica, que será responsável de maneira indireta às invasões holandesas ao Brasil, ok? Mas isso será para a parte 2 da aula. Então vamos lá. Bom, vamos para a nossa introdução, o comecinho, o motivo. Primeiro passo. Portugal e Espanha, por serem as primeiras nações a reunirem condições favoráveis à sua expansão marítima, vão, digamos assim, dividir o mundo do além-mar, ou seja, a América, entre eles, por meio do Tratado de Tordesilhas. Mas Inglaterra, França e Holanda, por tardiamente reunirem condições favoráveis para a sua navegação, quando resolver expandir maritimamente, digamos assim, no papel não cabe mais nada a elas, porque toda a América caberia a Portugal e a Espanha. Então, Inglaterra, França e Holanda, insatisfeitas com essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha, irão promover invasões, ok, a toda a América. Primeira delas, vamos para a França no Brasil. Bom, pessoal, essa França Antártica ela é uma colônia de franceses de religião, digamos assim, que segue a religião calvinista na França. Que no caso, o calvinismo francês é apontado como huguenote. Mas temos que remontar o contexto dessa Europa. Essa França Antártica foi uma colônia criada entre 1555 a 1567. Bom, a Europa está passando pelos desdobramentos da reforma e contra-reforma protestante. Então eu tenho uma França que é católica e monarquista, com os Médici, no caso Catarina de Médici, perseguindo e incentivando massacres a esses huguenotes. Por conta dessas perseguições de caráter religioso, esses protestantes irão se refugiar aqui no Brasil, onde fundarão a França Antártica, a sua colônia francesa de protestantes. Nesse cenário, em um outro continente, com outra vegetação, uma outra cultura, será necessário que esses huguenotes se aliem a alguém do local, da localidade. Então vão se unir aos indígenas do tronco Tupi-Guarani, no caso os Tupinambás. Então essa colônia, digamos assim, comandada pelo Nicolau Durand-Villeguignon, será de difícil convivência. Por quê? Porque ele é extremamente autoritário. Segundo ponto, a convivência não era harmoniosa. Além do autoritarismo de seu líder, a convivência entre os europeus ao lado dos antropofagistas, no caso dos tupinambás, que praticavam a antropofagia, então era um ato horrendo para o europeu. Então, somada a difícil convivência, o autoritarismo e o choque cultural entre o indígena e o europeu, no caso do huguenote, vai ser quase que um barril de pólvora essa colônia, que após 12 anos, sob o comando de Estácio de Sá, sobrinho do terceiro governador-geral, no caso Mendes Sá, que irá montar um exército não só de luso-brasileiros ou só de portugueses, mas também de indígenas. Tá? Então, após 12 anos, Estácio de Sá irá expulsar esses franceses do Brasil. Ponto. A segunda invasão francesa será um pouco mais tarde. No caso, a França equinocial, no Maranhão. Qual era o propósito desses franceses? Eles queriam alcançar a prata lá do Peru. Lembrando, o Peru era um território que pertencia à Espanha, rico em prata por causa dos incas. Então, qual era a ideia deles, no caso dos franceses? Cortar caminho, não é cortar caminho, digamos assim, iriam dar uma volta
porque se fosse direto da Europa para o Peru, bateram de frente com as tropas e a marinha espanhola. Agora, vamos fazer um ataque furtivo, vamos saquear essa prata do Peru. A ideia até tinha sentido, né? Vamos passar pelo Brasil, dar uma volta e chegaremos ao Peru e saqueamos a prata. Bom, não deu certo, não foi executável. Então esses franceses irão ficar por ali mesmo, no caso, no Maranhão, vão controlar o comércio de pau-brasil, com apoio de indígenas, e controlar o comércio das drogas do sertão. É nesse tempo, nesses 3 anos, entre 1612 a 1615, comandados por Daniel de Latouche, vão fundar a vila de São Luís. Sim, a atual capital do Maranhão é São Luís, em homenagem a Rei Luís da França. Mas após 3 anos serão expulsos por tropas luso-espanholas, ou seja, portugueses e espanhóis, porque nesse momento Portugal estava sendo controlada pela Espanha devido à União Ibérica. Nosso próximo assunto, ok? A União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. O que é isso? Foi o período em que Portugal e Espanha eram governadas pelo mesmo rei. No caso, pelo rei da Espanha, Filipe II. Resumindo, é quando a Espanha controla Portugal. Ponto. Agora, por que isso aconteceu? Bom, 2 motivos. Primeiro, o jovem rei Dom Sebastião, da dinastia de Avis, falece numa batalha ao norte da África, Batalha de Alcácer-Quibir. Morre sem deixar herdeiros. Pronto, primeiro problema. Seu tio-avô assume o trono, mas fica quase 1 ano no poder e acaba morrendo. Era muito velho. Então, nesse momento, o reino de Portugal está sem herdeiros. É nesse contexto que surge a lenda do sebastianismo, de que um dia o rei Dom Sebastião iria retornar da África para voltar a governar Portugal. E isso nunca aconteceu, virou uma lenda. Então, como o reino de Portugal está sem herdeiros, resultado, Filipe II, que tinha parentesco com a corte portuguesa, e a corte portuguesa queria estreitar laços com a Espanha, uma vez que, na cabeça dos nobres portugueses, se unissem as 2 coroas, Portugal e a corte portuguesa teria acesso às minas de ouro e prata das colônias espanholas lá na América, no caso no México e no Peru, ok? Então, consequência, Filipe II, rei da Espanha, assume o trono português. Essa União Ibérica ela se tornará oficial após o juramento de Tomar, que, digamos assim, em poucas palavras, estabelece que a Espanha não iria fazer Portugal se tornar uma colônia ou submetida à Espanha. Na prática seria o quê? Como está ali na sua imagem, nações irmãs. Não seria Espanha sobre Portugal. Seria o quê? Ambas unidas. Então, no papel, seria uma relação bonita, é até vantajosa. Então, por exemplo, a Espanha respeitaria a independência lusa, ou seja, eu, Espanha, não vou subjugar Portugal aos meus poderes. Manutenção das instituições políticas e econômicas, ou seja, Portugal ainda manteria a sua estrutura de governo, suas relações econômicas, sua forma de se organizar política e economicamente estariam mantidas. Manutenção dos funcionários lusos, ou seja, portugueses, ainda seriam mantidos nos cargos de Portugal. E os funcionários espanhóis não teriam qualquer influência sobre os funcionários portugueses. O que ele fez, no caso, o rei da Espanha? Fez as ordenações filipinas. Então, digamos assim, ele pegou as várias leis que Portugal tinha, colocou uma espécie de um compilado, como se fosse uma enciclopédia de 7 volumes, que ao longo dos séculos foi sendo substituída livro por livro. Tá? A última foi extinta, foi substituída por uma legislação brasileira já na República do Brasil, em 1916. Tá? Então, a grande alteração reconhecida no papel foram as ordenações filipinas. Okay? Agora,
Vamos para as consequências. No papel, foi algo muito bonito. Agora, na prática, Portugal teve sérios problemas. E esses problemas irão repercutir também no Brasil. Vamos lá. Consequências para Portugal. Primeiro ponto. Obrigado a entrar em várias guerras. Veja bem, a Espanha, para manter o seu território, no caso assim, as colônias da América, que eram alvos de invasões por conta das regiões fornecedoras de prata e de ouro, então a Espanha estava em guerra com muitas nações. Resultado, a Espanha entrava numa guerra, meio que obrigava Portugal a entrar junto. Automaticamente, Portugal terá territórios invadidos por inimigos da Espanha. Além disso, Portugal foi obrigado também a abrir seus cofres para financiar as guerras da Espanha. Segundo ponto, perda de possessões na África e na Ásia. Veja bem, os inimigos da Espanha irão atacar também Portugal. E vão atacar aonde? Territórios África e na Ásia. Agora, onde doeu mais para Portugal? Perda de territórios na África, porque eram territórios estratégicos, territórios que forneciam escravos negros para o Brasil. Então, quando você ouvir ali que no Brasil houve algum problema no fornecimento de escravos negros, é porque alguém atacou os territórios africanos que forneciam escravos negros para a América. E, consequentemente, a desarticulação do comércio de escravos vai ter uma falta. E serão nesses momentos em que os colonos irão recorrer a quem? Recorrer à mão de obra indígena. Próximo ponto. Consequência para o Brasil. Aí complica. Por quê? Vamos lá. Primeiro ponto. Um dos responsáveis do Brasil ter o tamanho que tem hoje será a União Ibérica. Por quê? Tordesilhas, digamos assim, ela meio que dividia o Brasil em duas partes. Né? Então, como com a União Ibérica, os dois lados do Brasil pertenciam ao mesmo rei, à mesma nação, então, na prática, o tratado, tá, entre aspas, foi anulado. Então, quem está do lado português, passar para o lado espanhol sem problema, porque, tudo mesmo rei, qual o problema? E o lado espanhol de Tordesilhas, no caso que compreendia o Brasil, não tinha nada de interessante para a Espanha. Então a Espanha não se incomodou das pessoas atravessando para o lado espanhol. Então não tem problema. Bom, o grande problema para o Brasil será com o próximo ponto, o embargo espanhol. Veja bem, poucos sabem disso, mas a Holanda era uma colônia da Espanha. Então quando a Espanha resolve se emancipar da Holanda, surgirá um ódio, um atrito entre Espanha e Holanda. Aí, só lembrando, quem transporta, comercializa, refina e financia o açúcar brasileiro é a Holanda. Então o que vai acontecer? A Espanha, com muito ódio, muito receio da Holanda, vai, digamos assim, vai proibir que Portugal / Brasil continue comercializando o seu açúcar com os holandeses. Então, os holandeses, querendo recuperar o seu negócio de açúcar, irão invadir o Brasil. Okay? E isso vai desencadear o quê? Nas invasões holandesas do Brasil. Repetindo, os holandeses vão invadir o Brasil querendo recuperar o comércio de açúcar, porque a Espanha, que controlava Portugal, que controla o Brasil, proibiu do Brasil continuar comercializando com os holandeses. Ok, gente? Bom, aí entra a questão das invasões estrangeiras da Holanda. Primeiro ponto, o que ela irá fazer, no caso a Holanda? Criar as companhias de comércio. Tá? Já existia a Companhia de Comércio das Índias Orientais, no caso referente ao comércio com as Índias, e aqui surgirá a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, no caso, para recuperar o negócio de açúcar, criada em 1621. Okay? Qual o objetivo dessa companhia de comércio? Recuperar o comércio de açúcar. Então isso
vai motivar o quê? As invasões holandesas ao Nordeste brasileiro. Primeiro Bahia, depois Pernambuco. E a invasão estrangeira da Holanda, no caso, a Bahia, a primeira invasão. Bom, ela vai acontecer em 1624. Os holandeses invadem Salvador. Veja bem, Salvador era a capital do Brasil. Era uma das maiores produtoras de açúcar do período. Então, quando os holandeses invadem Salvador, querem o quê? Voltar a ter o seu produtor de açúcar. Então, quando invadem, nesse contexto, Portugal não tem um rei português, está sob o comando da Espanha. A Espanha está preocupada com outras questões. Então, nesse primeiro momento, quem tem que resistir à invasão holandesa serão os luso-brasileiros. Lembrando, eu não posso falar ainda de brasileiro. Tá? Se pudesse perguntar para alguém desse período, quem é você? Ele diria o quê? Sou um súdito da coroa portuguesa. Tá? Mas hoje meio que se convenceu-se a chamá-lo de luso-brasileiro. Tá? É o mestiço que nasceu aqui, mas não se enxerga como brasileiro. Então esses luso-brasileiros irão resistir de forma de guerrilha, sabe? Os holandeses ficam na praia, os luso-brasileiros correm para o interior, voltam daqui a 3 dias, matam 1, 2, fogem para a mata, voltam daqui a 6 dias, matam 3, 4 e fogem. Por 1 ano, resiste dessa maneira. Até que o rei da Espanha envia a jornada dos vassalos. Lembrando, os suzeranos, os nobres, digamos assim, o primeiro escalão da nobreza, estava em guerras com a Espanha. Então é meio que o rei da Espanha manda para cá o segundo escalão, uma segunda divisão. No caso, os vassalos, o nobre que recebe terras, tá? Para poder, digamos assim, ajudar na expulsão dos holandeses. Então, após 1 ano, os holandeses serão expulsos do Brasil, no caso de Salvador, Bahia. Ok, gente? Bom, acaba aqui a primeira parte da aula sobre invasões estrangeiras. Na segunda parte, vamos ver a invasão a Pernambuco e o Brasil holandês. Ok, gente? Obrigado aí e fazer um pedido. Não esqueça de curtir o canal, inscreva-se, porque aqui no canal Pincel e Teclado, o conhecimento é o nosso assunto. Obrigado, gente. Valeu!